Na minha festa de 70 anos, meus filhos não apareceram. Em vez disso, mandaram uma mensagem: estamos vendendo suas antiguidades para pagar nossas férias. O que eles não sabiam era que eu já tinha substituído tudo por falsificações. A coleção verdadeira estava. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. Dona Eulália ajustou a última rosa no arranjo da mesa. 70 anos. 70 rosas brancas. Uma para cada ano de vida. A sala de jantar estava perfeita. A mesa antiga de jacarandá polida até brilhar, as porcelanas da companhia das Ídias herdadas da sua avó, as taças de cristal que seu marido, Geraldo, lhe dera no aniversário de 25 anos de casamento. Tudo estava pronto. 7 lugares postos. Um para ela, 2 para seus filhos, Renato e Lívia, um para o marido de Lívia, outro para a esposa de Renato, e 2 para seus netos, Tadeu e Marina. A comida preferida de todos já estava preparada, o bolo de chocolate com nozes que sempre fazia nos aniversários da família. Eulália olhou para o relógio de carrilhão do século XIX no canto da sala. 6:30 da tarde. Eles deveriam ter chegado às 6. Pegou o celular mais uma vez. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Suspirou e sentou-se na cabeceira da mesa, sozinha entre as rosas e o silêncio. Às 7 horas, o telefone finalmente vibrou. O coração de Eulália acelerou, mas não era uma ligação. Era uma mensagem de Renato no grupo da família. Mãe, não poderemos ir hoje. Imprevistos de última hora. Aproveitando para avisar, estamos vendendo suas antiguidades para pagar nossas férias na Grécia. Esses móveis velhos e aquelas porcelanas só juntam poeira mesmo. O leiloeiro passa aí semana que vem. Feliz aniversário! Eulália sentiu o ar fugir de seus pulmões. As mãos tremeram tanto que quase deixou o celular cair. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto enrugado, demorando-se na curva do queixo antes de cair sobre o guardanapo de linho bordado. Então, lentamente, algo inesperado aconteceu. Os cantos de sua boca se ergueram num sorriso contido. Seus olhos, antes marejados, agora brilhavam com um segredo silencioso. Eulália levantou-se com uma dignidade renovada, atravessou a sala até um pequeno quadro aparentemente sem valor, uma paisagem simples pendurada perto da lareira. Moveu o quadro para o lado, revelando um pequeno cofre embutido na parede. Girou a combinação com dedos firmes, abriu a porta de metal e tirou um envelope lacrado. Meus filhos, sussurrou para o silêncio da casa. O que vocês não sabem é que a verdadeira coleção. 5 anos antes, Eulália observava seu marido Geraldo organizando cuidadosamente o catálogo da coleção de antiguidades. Depois de 43 anos juntos, ainda se impressionava com sua dedicação àquelas peças que contavam histórias de um Brasil imperial, de uma Europa distante, de vidas que vieram antes deles. São para os nossos netos, Lala, dizia Geraldo enquanto fotografava um delicado prato de porcelana portuguesa. Para que eles saibam de onde vieram. A casa onde viviam em Petrópolis era espaçosa, cheia de cantos que guardavam histórias. Geraldo, professor universitário de história, havia herdado algumas peças de seu pai, e ao longo da vida adicionara outras, cada uma escolhida com cuidado e conhecimento. Eulália, professora de literatura aposentada, compartilhava essa paixão, especialmente pelos livros raros que ocupavam a biblioteca. Eles nunca foram ricos, mas viviam confortavelmente. Educaram Renato e Lívia nas melhores escolas, pagaram faculdades caras, sempre acreditando que o investimento na educação dos filhos era mais importante que qualquer conforto material para si próprios. Mãe, por que vocês não vendem algumas dessas velharias e viajam um pouco? Aproveitem a vida, dizia Lívia, toda vez que visitava, olhando com desdém para os móveis antigos. Isso tudo deve valer uma fortuna, comentou Renato certa vez, avaliando com olhos calculistas um conjunto de prataria portuguesa enquanto pensava que ninguém estava observando. Geraldo apenas sorria e mudava de assunto. O valor está nas histórias, filho, não no preço. Quando Geraldo faleceu de infarto 3 anos atrás, algo mudou nos olhos de Renato e Lívia. As visitas, antes esparsas, tornaram-se mais frequentes.
As perguntas sobre a coleção, mais diretas. E Eulália começou a notar pequenos objetos desaparecendo após as visitas dos filhos. Um pequeno relógio de bolso aqui, uma caixa de rapé de prata ali. Dona Eulália, a senhora percebeu que aquela miniatura holandesa sumiu depois que a dona Lívia esteve aqui no domingo? Perguntou Beatriz, a governanta que trabalhava com a família há 30 anos, enquanto limpava a estante da sala. Eulália assentiu tristemente. Percebi sim, Bia. Foi numa noite de inverno, enquanto arrumava o escritório de Geraldo, que Eulália ouviu sem querer uma conversa telefônica de Renato na varanda. Ele estava hospedado para o fim de semana com a esposa e o filho Tadeu. É só esperar mais um pouco. A véia não vai durar para sempre. Quando ela se for, vendemos tudo e dividimos o dinheiro. Deve dar alguns milhões. Eulália sentiu o coração apertar. A xícara de chá que segurava escapou de seus dedos e estilhaçou-se no chão. Do outro lado da porta, a voz de Renato silenciou abruptamente. Naquela noite, sozinha no quarto que havia compartilhado com Geraldo por décadas, Eulália chorou até adormecer. Quando o sol nasceu, algo havia mudado em seu olhar. 5 anos antes, Eulália observava seu marido Geraldo organizando cuidadosamente o catálogo da coleção de antiguidades. Depois de 43 anos juntos, ainda se impressionava com sua dedicação àquelas peças que contavam histórias de um Brasil imperial, de uma Europa distante, de vidas que vieram antes deles. São para os nossos netos, Lala, dizia Geraldo enquanto fotografava um delicado prato de porcelana portuguesa. Para que eles saibam de onde vieram. A casa onde viviam em Petrópolis era espaçosa, cheia de cantos que guardavam histórias. Geraldo, professor universitário de história, havia herdado algumas peças de seu pai, e ao longo da vida adicionara outras, cada uma escolhida com cuidado e conhecimento. Eulália, professora de literatura aposentada, compartilhava essa paixão, especialmente pelos livros raros que ocupavam a biblioteca. Eles nunca foram ricos, mas viviam confortavelmente. Educaram Renato e Lívia nas melhores escolas, pagaram faculdades caras, sempre acreditando que o investimento na educação dos filhos era mais importante que qualquer conforto material para si próprios. Mãe, por que vocês não vendem algumas dessas velharias e viajam um pouco? Aproveitem a vida, dizia Lívia, toda vez que visitava, olhando com desdém para os móveis antigos. Isso tudo deve valer uma fortuna, comentou Renato certa vez, avaliando com olhos calculistas um conjunto de prataria portuguesa enquanto pensava que ninguém estava observando. Geraldo apenas sorria e mudava de assunto. O valor está nas histórias, filho, não no preço. Quando Geraldo faleceu de infarto 3 anos atrás, algo mudou nos olhos de Renato e Lívia. As visitas, antes esparsas, tornaram-se mais frequentes. As perguntas sobre a coleção, mais diretas. E Eulália começou a notar pequenos objetos desaparecendo após as visitas dos filhos. Um pequeno relógio de bolso aqui, uma caixa de rapé de prata ali. Dona Eulália, a senhora percebeu que aquela miniatura holandesa sumiu depois que a dona Lívia esteve aqui no domingo? Perguntou Beatriz, a governanta que trabalhava com a família há 30 anos, enquanto limpava a estante da sala. Eulália assentiu tristemente. Percebi sim, Bia. Foi numa noite de inverno, enquanto arrumava o escritório de Geraldo, que Eulália ouviu sem querer uma conversa telefônica de Renato na varanda. Ele estava hospedado para o fim de semana com a esposa e o filho Tadeu. É só esperar mais um pouco. A véia não vai durar para sempre. Quando ela se for, vendemos tudo e dividimos o dinheiro. Deve dar alguns milhões. Eulália sentiu o coração apertar. A xícara de chá que segurava escapou de seus dedos e estilhaçou-se no chão. Do outro lado da porta, a voz de Renato silenciou abruptamente. Naquela noite, sozinha no quarto que havia compartilhado com Geraldo por décadas, Eulália chorou até adormecer. Quando o sol nasceu, algo havia mudado em seu olhar. A sala de Dr. Augusto Mendonça exalava o aroma reconfortante de livros antigos e madeira polida. Há 75 anos, com cabelos brancos perfeitamente penteados e óculos de tartaruga, ele era mais que o advogado da família. Era amigo de Geraldo desde os tempos da faculdade. Então você acha que seus filhos estão tramando tomar sua coleção? Perguntou ele, ajustando os óculos enquanto lia as anotações que havia feito. Não acho, Augusto. Tenho certeza. Eulália olhava pela janela para o movimentado centro de Petrópolis. E preciso proteger não apenas os objetos, mas o que eles representam. As peças estão seguradas.
Sim, Geraldo catalogou e segurou tudo. Mas não é só pelo valor monetário. Eulália hesitou. É o significado. Cada peça conta uma história da nossa família, do nosso país. A porta se abriu e Beatriz entrou com uma bandeja de café. Bia conhece cada peça daquela casa tão bem quanto eu, disse Eulália com um sorriso caloroso para a governanta. Beatriz, uma mulher de 60 anos com rosto marcado pelo tempo mas olhos vivos e inteligentes, assentiu enquanto servia o café. Dona Eulália, disse ela, hesitante, acho que a senhora deveria contar ao doutor sobre o que o Tadeuzinho falou. Eulália suspirou. Tadeu, meu neto de 20 anos, me procurou ontem. Parece que Renato tem dívidas enormes. Jogo, investimentos fracassados. Ele vê a coleção como sua tábua de salvação. E Lívia? Perguntou o advogado. Sempre quis o que não podia ter, respondeu Eulália tristemente. O marido está prestes a deixá-la por uma mulher mais jovem, e ela acha que uma casa em Angra e um iate novo podem salvá-los. Precisamos de ajuda especializada, decidiu o Dr. Augusto, pegando o telefone. Vou chamar Clarice Duarte. 1 hora depois, uma mulher elegante de meia-idade com cabelos grisalhos curtos e roupas discretas mas sofisticadas entrou na sala. Clarice Duarte, curadora-chefe do Museu Imperial de Petrópolis, cumprimentou Eulália com um abraço caloroso. Quando Augusto me contou, mal pude acreditar, disse ela, sentando-se. Conheço a coleção Almeida Santos há anos. É uma das mais importantes coleções privadas do Brasil. E agora está em risco, completou Augusto. Tenho uma ideia, disse Clarice depois de ouvir toda a história. Mas precisaremos de tempo, e de alguém que conheça restauração e reprodução de antiguidades. Carlos Ferreira, sugeriu Beatriz imediatamente. Trabalhou com o seu Geraldo na restauração daquele oratório barroco. Perfeito, concordou Clarice. E quanto ao seu neto, Tadeu? Podemos confiar nele. Eulália sorriu pela primeira vez naquele dia. Tadeu tem o coração do avô. Estudante de História da Arte, contra a vontade do pai. Sim, podemos confiar nele. Enquanto discutiam os detalhes do plano, o celular de Eulália tocou. Era Marina, sua neta de 18 anos, filha de Lívia. Vovó? Acabei de ouvir mamãe e titio Renato conversando. Eles falaram com o leiloeiro. Estão planejando levar algumas peças na próxima semana quando a senhora for ao médico. O rosto de Eulália endureceu. Obrigada por me avisar, querida. Ao desligar, olhou para os 3 aliados à sua frente. Temos menos tempo do que pensávamos. Começaremos hoje mesmo, decidiu Clarice. Há algo mais, disse Eulália, hesitante. Abriu a bolsa e tirou um pequeno diário de couro gasto. O diário de Geraldo. Há algo aqui que nem meus filhos sabem, algo sobre a verdadeira origem de algumas peças mais valiosas da coleção. Enquanto ela abria o diário nas páginas marcadas, o rosto de Dr. Augusto transformou-se de curiosidade em choque. Meu Deus, Eulália, murmurou ele. Se isso for verdade. É verdade, confirmou ela. E muda tudo. A sala de jantar da casa dos Almeida Santos estava imersa na luz dourada do final de tarde quando Eulália ocupou a cabeceira da mesa. De um lado, Renato e sua esposa Débora, do outro, Lívia e seu marido Paulo. Tadeu sentou-se perto da avó, enquanto Marina escolheu um lugar distante dos pais. Era o primeiro jantar de família desde a discussão sobre a venda da casa, organizado a pedido de Eulália para resolvermos nossas diferenças, como ela havia dito no convite. Beatriz servia o jantar com movimentos precisos e silenciosos, seus olhos atentos captando cada nuance da tensão familiar. Que bom ter todos vocês aqui, começou Eulália, sua voz suave contrastando com a firmeza do olhar. Especialmente porque precisamos discutir o futuro desta casa e da coleção. Renato e Lívia trocaram olhares rápidos de triunfo mal disfarçado. Fico feliz que a senhora tenha reconsiderado, mamãe, disse Renato, cortando um pedaço de carne. Vai ver que é a decisão mais sensata. Não disse que reconsiderei, filho. Eulália sorriu serenamente. Disse que precisamos discutir. Vovó, interrompeu Marina timidamente, eu queria dizer que acho horrível venderem as coisas do vovô. Ele amava tanto essa coleção. Marina, não se meta em assuntos de adultos, cortou Lívia rispidamente. Sua filha tem razão, Lívia, respondeu Eulália. Geraldo amava cada peça. Sabia a história de cada uma.
Como este aparelho de jantar, ela indicou os pratos de porcelana chinesa do século XVIII onde a comida era servida, que pertenceu a um diplomata brasileiro no Império. História não paga contas, mamãe, disse Renato com impaciência. E francamente, a senhora não pode manter esta casa sozinha. É grande demais, cara demais. É sobre dinheiro então? Perguntou Eulália, ainda calma. Vocês estão preocupados com minhas finanças? Claro, exclamou Lívia, teatralmente. Só queremos seu bem-estar. Interessante. Eulália tomou um gole de vinho. Porque segundo meu contador, minha situação financeira é excelente. A casa está quitada, tenho uma boa aposentadoria, investimentos seguros. Mas a manutenção dessas antiguidades. Começou Renato. Custam menos que suas apostas em Bitcoin, filho, interrompeu Eulália, fazendo Renato engasgar com o vinho. Ou que as viagens de compras de Lívia a Paris. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Como você? Renato começou, mas foi interrompido pelo som da campainha. Beatriz foi atender e voltou acompanhada por Dr. Augusto e Clarice Duarte. Desculpem interromper o jantar, disse o advogado, mas Eulália nos pediu para vir. Quem são estas pessoas? Exigiu saber Lívia. Dr. Augusto Mendonça, advogado da família há décadas, apresentou Eulália. E doutora Clarice Duarte, curadora-chefe do Museu Imperial. O que uma curadora de museu está fazendo aqui? Perguntou Paulo, marido de Lívia, falando pela primeira vez. Estou aqui a pedido de Dona Eulália, respondeu Clarice calmamente, para discutir o valor histórico e cultural da coleção Almeida Santos. E eu, acrescentou Augusto, estou aqui para informar sobre as novas disposições legais que Eulália estabeleceu. Renato empalideceu. Que disposições? Eulália levantou-se lentamente, a dignidade de seus 70 anos evidente em cada movimento. Vamos para a biblioteca. Há algo que quero mostrar a vocês. Na biblioteca, onde estantes de mogno sustentavam livros raros e pequenas esculturas, Eulália abriu uma pasta sobre a mesa central. Este é o novo inventário da coleção, com avaliações atualizadas, explicou ela. E este mostrou outro documento, é meu novo testamento. Você não pode mudar seu testamento assim, protestou Renato, a voz elevando-se. Temos direitos. Na verdade, interveio o Dr. Augusto, Dona Eulália pode dispor de seus bens como bem entender. A lei garante apenas a legítima, que são 50% dos bens a serem divididos entre os herdeiros necessários. E quanto aos outros 50%? Perguntou Lívia, os olhos estreitos. Esta é a parte interessante, sorriu Eulália tristemente. Eu os destinarei como bem entender. E depois do que descobri sobre as tentativas de vocês de vender peças pelas minhas costas, tomei minha decisão. Ela pegou um envelope lacrado e o entregou ao advogado. O que é isso? Exigiu Renato. Minha decisão final, respondeu Eulália. Que só será revelada quando eu partir. Até lá, a coleção permanece intacta, nesta casa, sob minha guarda. Isso é ridículo, explodiu Renato. Vamos contestar. Com que base? Perguntou Augusto calmamente. Sua mãe está em pleno gozo de suas faculdades mentais, como atestado por 3 médicos diferentes. Tadeu, que observava tudo em silêncio, finalmente falou: Pai, chega. A vovó tem todo o direito de decidir sobre o que é dela. Cala a boca, moleque. Renato virou-se furioso para o filho. Você não entende nada da vida. Entendo o suficiente para saber que o que vocês estão fazendo é errado, respondeu Tadeu firmemente. Lívia levantou-se, puxando o marido pelo braço. Vamos embora, Paulo. Não vou ficar aqui sendo humilhada. Antes de irem, a voz de Eulália cortou o ar como cristal sendo partido. Saibam que instalei um sistema de segurança completo na casa. Câmeras, alarmes, sensores de movimento. Qualquer tentativa de remover qualquer peça será registrada e informada imediatamente à polícia. Renato e Lívia pararam, atonitos. Vocês ainda são meus filhos, continuou Eulália, sua voz agora embargada pela emoção contida. E sempre terão lugar em minha casa e em meu coração. Mas a confiança, essa precisa ser reconquistada. Quando a porta da frente bateu com força após a saída tempestuosa de Renato e Lívia, Eulália finalmente permitiu-se cair na poltrona preferida de Geraldo, as mãos trêmulas cobrindo o rosto. Beatriz aproximou-se silenciosamente com um copo d'água.
A senhora foi muito corajosa, disse a governanta. Não, respondeu Eulália, enxugando uma lágrima solitária. Apenas fiz o que precisava ser feito. Tadeu e Marina permaneceram, cada um ao lado de uma poltrona da avó, como guardiões silenciosos de um legado que agora começavam a compreender. Vovó, sussurrou Marina, o que realmente está no envelope? Eulália olhou para os netos, depois para Clarice e Augusto, e finalmente sorriu, um sorriso que continha tanto tristeza quanto determinação. A verdade, respondeu simplesmente. A verdade sobre a coleção. A chuva caía em cortinas densas sobre Petrópolis naquela tarde de domingo, 3 semanas após o confronto na biblioteca. Eulália observava as gotas escorrerem pela janela da sala de música, formando desenhos efêmeros no vidro antigo. Ao seu lado, Tadeu folheava cuidadosamente um álbum de fotografias. Vovó, quem é este homem ao lado do vovô nesta foto? Perguntou ele, apontando para uma imagem amarelada dos anos 60. Eulália ajustou os óculos e sorriu ao reconhecer a fotografia. Este é Mário Coimbra, um restaurador de arte que trabalhou com seu avô por muitos anos. Foi ele quem ensinou a Geraldo tudo sobre a autenticação de antiguidades. O som da campainha interrompeu a conversa. Beatriz apareceu na porta. Dona Eulália, é a doutora Clarice. Ela parece agitada. Clarice Duarte entrou na sala como uma rajada de vento, os cabelos e a roupa parcialmente molhados apesar do guarda-chuva que segurava. Seu rosto normalmente composto estava tenso, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e preocupação. Eulália, precisamos conversar, disse ela, tirando o casaco encharcado. Descobri algo sobre a coleção que você precisa saber imediatamente. Tadeu, querido, Eulália dirigiu-se ao neto, você poderia nos dar licença? O jovem assentiu e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Clarice esperou até ter certeza de que estavam sozinhas antes de abrir a pasta que trazia. Lembra-se daquele conjunto de prataria portuguesa que você me pediu para avaliar? O que tem o brasão da família real? Clarice colocou fotografias e documentos sobre a mesa. Bem, fiz uma pesquisa aprofundada e descobri algo extraordinário. Eulália observou as imagens com interesse. O que descobriu? Estas peças não são apenas valiosas, elas são históricas. Pertencem a um conjunto que se acreditava perdido durante a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Clarice apontou para detalhes nas fotografias. As marcas do ourives, o padrão de desgaste, tudo confirma. Mas há mais. Ela puxou um documento antigo protegido por uma capa plástica. Encontrei este recibo nos arquivos do museu. Está datado de 1942, assinado por seu sogro, Antônio Almeida Santos. Ele comprou estas peças de um comerciante chamado Alberto Menezes. O nome não me é estranho, murmurou Eulália. Não deveria ser, confirmou Clarice gravemente. Alberto Menezes era conhecido por comercializar bens pilhados durante a Segunda Guerra Mundial. O silêncio caiu pesado na sala, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva nas janelas. Está sugerindo que parte da nossa coleção tem origem questionável? Perguntou Eulália finalmente, a voz quase um sussurro. Não estou sugerindo, estou confirmando, respondeu Clarice gentilmente. Pelo menos 10 peças importantes da coleção têm procedência duvidosa. Mas Eulália, isso não é incomum em coleções antigas. Muitas famílias tradicionais têm objetos com histórias semelhantes. Eulália levantou-se lentamente e caminhou até uma vitrine onde pequenas esculturas de marfim estavam expostas. Geraldo sabia disso. Acredito que sim, Clarice hesitou. Encontrei anotações dele nos arquivos do museu, pesquisando a procedência destas mesmas peças. É por isso que ele nunca quis que a coleção fosse exposta publicamente, murmurou Eulália, mais para si mesma que para Clarice. Sempre disse que era para preservá-la para a família, mas talvez. Eulália, Clarice aproximou-se, colocando a mão no ombro da amiga, isso não diminui a importância cultural da coleção. Apenas complica sua história. A porta da sala abriu-se abruptamente e Beatriz entrou, o rosto pálido. Dona Eulália, a polícia está aqui. Com o doutor Augusto. Dizem que é urgente. Minutos depois, Eulália encontrava-se novamente na biblioteca, agora diante de um inspetor de polícia de meia-idade e expressão grave. Doutor Augusto estava ao seu lado, enquanto Clarice permanecia discretamente próxima à janela. Senhora Almeida Santos, começou o inspetor,
Recebemos uma denúncia anônima alegando que sua coleção de antiguidades contém peças de procedência ilícita, possivelmente roubadas durante a Segunda Guerra Mundial. E quem fez essa denúncia, inspetor? Perguntou o Dr. Augusto calmamente. Não podemos revelar, mas temos motivos para acreditar que veio de alguém próximo à família, respondeu o policial, olhando significativamente para Eulália. Meus filhos, ela murmurou, fechando os olhos por um momento. É claro. Senhora, precisaremos verificar a coleção e sua documentação, continuou o inspetor. Se a denúncia for confirmada, as peças terão que ser confiscadas para investigação. Dr. Augusto interveio. Minha cliente cooperará plenamente, inspetor. Mas gostaria de salientar que a maioria destas peças está na família há gerações, adquiridas de boa fé. A lei é clara, respondeu o policial. Bens culturais de origem ilícita devem ser repatriados, independentemente de como chegaram às mãos dos atuais proprietários. Eulália permaneceu em silêncio por alguns momentos, o rosto uma máscara de dignidade ferida. Então, para a surpresa de todos, sorriu serenamente. Inspetor, não será necessário confiscar nada, disse ela, caminhando até a estante e removendo um livro grosso encadernado em couro. Este é o catálogo completo da coleção, com toda a documentação de proveniência que meu marido compilou ao longo dos anos. Ela colocou o livro sobre a mesa e o abriu, revelando fotografias, recibos, cartas e certificados meticulosamente organizados. E quanto às peças de origem duvidosa que a doutora Clarice acabou de identificar? Perguntou o inspetor, desconfiado. Aqui Eulália virou várias páginas até chegar a uma seção marcada. Meu marido sabia da história problemática destas peças. Por isso, nos últimos anos de sua vida, ele já havia iniciado contato com os museus e governos dos países de origem para discutir sua possível restituição. Clarice aproximou-se, surpresa. Eulália, eu não sabia disso. Poucos sabiam, respondeu ela suavemente. Era um assunto delicado que Geraldo preferia tratar discretamente. Ele acreditava que preservar a história não significava reter objetos que pertenciam legitimamente a outros. O inspetor examinou os documentos com atenção crescente. Isto muda significativamente a situação, senhora. Parece que seu marido agiu com integridade exemplar. Geraldo sempre dizia, Eulália falou, a voz embargada pela emoção, que o verdadeiro valor de uma coleção está nas histórias que ela conta, não nos objetos em si. E ele queria que nossa família contasse uma história de honra, não de apropriação. Quando o inspetor e Dr. Augusto saíram para discutir os próximos passos legais, Eulália permaneceu na biblioteca com Clarice. Por que não me contou sobre isso antes? Perguntou a curadora. Porque eu mesma só descobri recentemente, confessou Eulália. Após a morte de Geraldo, encontrei seu diário secreto. Foi um choque aprender que parte de nossa herança familiar tinha manchas. Mas foi inspirador ver como ele planejava corrigir esses erros do passado. O som de passos apressados interrompeu a conversa. Tadeu entrou na biblioteca, ofegante. Vovó. Acabei de ver papai e tia Lívia chegando. Eles estão com um homem que parece ser um leiloeiro. Eulália trocou olhares rápidos com Clarice. O momento chegou mais cedo do que esperávamos. Está pronta? Perguntou Clarice. Eulália endireitou os ombros, o queixo erguido em determinação. Mais do que pronta. É hora de revelar a verdade, toda a verdade. Enquanto os passos de Renato e Lívia se aproximavam pelo corredor, Eulália murmurou para si mesma, Geraldo, meu amor, espero estar fazendo o que você faria. O relógio de carrilhão bateu 3 horas da tarde quando Renato e Lívia irromperam na biblioteca, seguidos por um homem de terno cinza carregando uma pasta de couro. O rosto de Renato contorcia-se em uma mistura de triunfo e fúria, enquanto Lívia mantinha um sorriso frio nos lábios perfeitamente pintados. Mamãe, Renato falou, a voz falsamente suave, viemos resolver esta situação de uma vez por todas. Eulália permaneceu sentada em sua poltrona, as mãos repousando serenamente sobre o colo. Clarice estava de pé ao seu lado, enquanto Tadeu observava tudo da entrada da biblioteca. Que situação seria essa, filho? Perguntou Eulália calmamente. Não se faça de desentendida, cortou Lívia. Sabemos tudo sobre a origem duvidosa da coleção. Este é Maurício Dantas, um dos principais leiloeiros do país. Ela indicou o homem de terno cinza. Ele confirmará o que já sabemos. Muitas peças precisam ser devolvidas aos países de origem.
E as que não precisam, completou Renato, terão que ser vendidas para cobrir os custos legais do escândalo que se aproxima. Maurício Dantas pigarreou, desconfortável. Senhora Almeida Santos, sua família possui peças de extraordinário valor histórico e monetário. Seria uma pena vê-las confiscadas pelas autoridades. O que vocês realmente querem? Perguntou Eulália diretamente. Queremos evitar um desastre familiar, respondeu Renato, fingindo preocupação. Se a imprensa descobrir que a respeitada família Almeida Santos possui antiguidades roubadas durante a guerra. Entendo, interrompeu Eulália. Vocês querem vender tudo rapidamente, antes que as autoridades intervenham. Exatamente, exclamou Lívia. Maurício já tem compradores interessados que não farão perguntas inconvenientes sobre a procedência. Clarice deu um passo à frente, indignada. Isso seria ilegal. Vocês estariam perpetuando um crime. Quem é você para falar de legalidade? Atacou Renato. Sua função como curadora seria denunciar coleções como esta, não protegê-las. Minha função é preservar a história e a cultura, respondeu Clarice firmemente. E é exatamente isso que sua mãe está tentando fazer. Chega, a voz de Eulália, embora baixa, cortou a discussão. Tadeu, por favor, chame Beatriz e peça-lhe para trazer o envelope verde do meu quarto. Enquanto Tadeu saía, Eulália encarou seus filhos com um olhar que misturava tristeza e determinação. Vocês dois nunca entenderam o verdadeiro significado desta coleção para seu pai, não é? Nunca foi sobre dinheiro ou status. Era sobre preservar histórias, conexões com o passado. Histórias não pagam contas, mamãe, retrucou Lívia, impaciente. Não, mas definem quem somos, respondeu Eulália suavemente. Beatriz entrou com um envelope verde, que entregou a Eulália com um olhar de compreensão silenciosa. A idosa abriu e retirou vários documentos. Como vocês sabem, seu pai sofreu um infarto há 3 anos. O que não sabem é que, semanas antes, ele descobriu algo que o devastou. Eulália fez uma pausa, respirando fundo. Ele descobriu a origem problemática de algumas peças da coleção e iniciou o processo para devolvê-las aos legítimos proprietários. Isso é ridículo, protestou Renato. Papai nunca abriria mão de nada da coleção. Seu pai era um homem de princípios, contrapôs Eulália. Quando descobriu a verdade, não conseguiu viver com ela. A sala ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo o peso daquela revelação. Mesmo que seja verdade, disse Lívia finalmente, isso só fortalece nosso argumento. Precisamos nos livrar dessas peças antes que as autoridades as confisquem. As autoridades já sabem, informou Clarice. Sua mãe já está cooperando com a polícia e com os governos estrangeiros para a restituição adequada. O rosto de Renato empalideceu. Você fez o quê? Fiz o que seu pai teria feito, respondeu Eulália. O que qualquer pessoa honrada faria. Você destruiu nossa herança, gritou Lívia, perdendo a compostura. Aquelas peças valiam milhões. E desde quando o dinheiro é mais importante que honra? Perguntou Eulália, sua voz elevando-se pela primeira vez. Desde quando o caráter da nossa família tem preço? Maurício Dantas, visivelmente desconfortável, começou a guardar seus documentos. Creio que houve um mal-entendido. Se a senhora já está em contato com as autoridades. Não se atreva a sair, ordenou Renato, bloqueando a porta. Mamãe, você não pode fazer isso conosco. Precisamos desse dinheiro. Para quê, Renato? Perguntou Eulália tristemente. Para cobrir suas dívidas de jogo? Ou talvez para o novo iate que Lívia quer para impressionar suas amigas? O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de verdades que ninguém queria admitir. Como você? Começou Lívia. Sei muito mais do que vocês imaginam, interrompeu Eulália. Sei sobre as dívidas, os casamentos fracassados, as mentiras. E ainda assim, vocês são meus filhos. Eu ainda os amo, apesar de tudo. Ela levantou-se com dignidade, apoiando-se levemente na bengala. Por isso, tomei uma decisão. Nesse momento, a porta da biblioteca abriu-se novamente. Dr. Augusto entrou, acompanhado por um oficial de justiça. Este é o oficial Rodrigues, apresentou o advogado. Ele está aqui para entregar formalmente uma notificação. Que notificação? Perguntou Renato, alarmado. Senhora Eulália Almeida Santos, começou o oficial formalmente,
venho notificá-la de que o tribunal acatou sua petição. A partir deste momento, a coleção Almeida Santos está oficialmente sob tutela judicial, não podendo ser vendida, transferida ou removida até que se complete o processo de verificação de proveniência e possível restituição. Isso é absurdo, explodiu Lívia. Vamos contestar. Com que base? Perguntou Dr. Augusto calmamente. Foi sua própria mãe quem solicitou a intervenção judicial, para garantir que as peças sejam tratadas de acordo com a lei. O rosto de Renato contorceu-se em fúria. Você nos traiu. Destruiu nossa herança. Não, filho, respondeu Eulália com tristeza infinita. Salvei o mais importante dela, nossa integridade. Nesse momento, Eulália sentiu uma dor aguda no peito. Sua visão turvou-se momentaneamente, e ela apoiou-se mais pesadamente na bengala. Clarice notou e correu para amparar a amiga. Eulália, você está bem? Todos na sala congelaram, observando a idosa respirar com dificuldade, o rosto subitamente pálido. Estou bem, murmurou ela, mas suas pernas fraquejaram. Apenas, preciso me sentar. Tadeu correu para ajudar a avó a voltar à poltrona, enquanto Beatriz saía apressada para buscar água e remédios. Vovó, vou chamar uma ambulância, disse Tadeu, pegando o celular. Não precisa, protestou Eulália fracamente. É só cansaço. Muita emoção para um dia só. Mas Dr. Augusto já estava ao telefone, solicitando uma ambulância com urgência. Enquanto a confusão se instalava, com Clarice e Tadeu cuidando de Eulália, Beatriz trazendo água e remédios, e o oficial de justiça conversando com Augusto, Renato e Lívia trocaram olhares sombrios. Isso não acabou, murmurou Renato para a irmã. De jeito nenhum. Quando a ambulância chegou, levando Eulália para o hospital acompanhada por Tadeu e Beatriz, uma chuva fina começou a cair sobre Petrópolis, como lágrimas do céu pela família despedaçada. No hospital, horas mais tarde, Eulália olhava pela janela do quarto para as luzes da cidade que cintilavam através da chuva persistente. O médico acabará de sair, depois de explicar que ela havia sofrido um princípio de infarto, causado pelo estresse extremo. Precisa de descanso absoluto, Sra. Almeida Santos havia recomendado ele. Nada de emoções fortes por algum tempo. Tadeu dormia desconfortavelmente numa poltrona ao lado da cama. Eulália observou o neto com ternura. Pelo menos um deles herdou o caráter do avô, pensou. Seu celular vibrou suavemente. Era uma mensagem de Clarice. Amiga, esteja tranquila. O juiz emitiu uma ordem impedindo qualquer pessoa de entrar na casa sem autorização judicial. A coleção está segura. Eulália deixou o celular de lado e fechou os olhos, exausta. Em sua mente, via o rosto de Geraldo, sorrindo para ela como nos dias felizes. Estou fazendo a coisa certa, meu amor? Perguntou ela silenciosamente. Ou estou destruindo nossa família para sempre? O único som no quarto era a chuva batendo suavemente contra a janela, como se o céu quisesse lavar todas as mágoas daquele dia difícil. 3 dias depois, Eulália retornou para casa. O outono transformava o jardim num tapete de folhas douradas e vermelhas, e o ar fresco da serra parecia carregar uma promessa de recomeço. Na varanda, uma cadeira de balanço aguardava, preparada cuidadosamente por Beatriz com almofadas e uma manta. Tadeu ajudou a avó a se acomodar, enquanto Marina, que viera do Rio especialmente para ver a avó, trazia uma xícara de chá. Vocês estão me tratando como se eu fosse uma inválida, protestou Eulália, mas o sorriso em seus lábios traía sua gratidão. Ordens médicas, vovó, respondeu Tadeu. Repouso e tranquilidade. Como se isso fosse possível com tudo o que está acontecendo, murmurou Eulália, olhando para o horizonte onde as montanhas de Petrópolis desenhavam-se contra o céu claro. Dr. Augusto apareceu na varanda, seguido por Clarice. Ambos traziam pastas e expressões determinadas. Como está se sentindo, minha amiga? Perguntou Clarice, sentando-se próximo a Eulália. Viva, respondeu a idosa com uma ponta de humor. O que, considerando as circunstâncias, já é uma vitória. Precisamos conversar, disse Augusto, assumindo seu tom profissional. Sobre os próximos passos. Marina olhou incerta para os adultos. Devo sair? De jeito nenhum, respondeu Eulália firmemente. Você e Tadeu são parte disso agora. Precisam saber de tudo. Augusto assentiu e abriu sua pasta. Temos novidades importantes. Primeiro, a juíza confirmou a tutela judicial sobre toda a coleção.
Nada pode ser removido ou vendido até que se complete a verificação de proveniência. E quanto ao processo de restituição? Perguntou Eulália. Já começou, respondeu Clarice, consultando suas anotações. Identificamos com certeza 8 peças que precisam ser devolvidas a museus na França, Polônia e República Tcheca. E as outras? Perguntou Tadeu. A grande maioria da coleção tem proveniência Lipa, explicou Clarice. Documentos mostram que foram adquiridas legitimamente ao longo de gerações. Eulália respirou aliviada. Geraldo ficaria feliz em saber disso. Há mais, continuou Augusto. Renato e Lívia entraram com uma ação judicial alegando que você não está em condições mentais de administrar seus bens. Estão pedindo uma curatela. O quê? Exclamou Marina, indignada. Isso é absurdo. Vovó está perfeitamente lúcida. É uma tática desesperada, concordou Augusto. Mas precisamos levá-la a sério. Já contratei 3 especialistas para realizar uma avaliação independente de suas capacidades cognitivas. Farei quantos testes forem necessários, disse Eulália com determinação. Não permitirei que me declarem incapaz apenas por discordar das atitudes deles. Clarice trocou um olhar com Augusto antes de falar novamente. Eulália, precisamos discutir algo ainda mais importante. O que acontecerá com a coleção depois que o processo de restituição estiver concluído? Já pensei nisso, respondeu Eulália. Na verdade, tenho pensado nisso desde que Geraldo partiu. Ela fez sinal para Beatriz, que se aproximou com uma caixa de madeira antiga. Eulália abriu-a, revelando um caderno de couro gasto, preenchido com a letra elegante de Geraldo. Este é o diário de pesquisa de meu marido. Nos últimos anos de vida, ele desenvolveu um plano para a coleção. Não apenas para devolver as peças de origem duvidosa, mas para preservar o restante de forma significativa. Ela abriu o diário numa página marcada com uma fita vermelha. Geraldo queria criar uma fundação educativa. Um espaço onde jovens estudantes de história, arte e conservação pudessem aprender com a coleção. Clarice inclinou-se para examinar as anotações, seus olhos brilhando de interesse. Isso é extraordinário, Eulália. Uma visão verdadeiramente nobre. É o que pretendo fazer, afirmou Eulália. Transformar esta casa em um pequeno centro de estudos e conservação. As peças mais valiosas serão doadas ao Museu Imperial, mas com a condição de que estudantes e pesquisadores tenham acesso facilitado. Vovó, isso é incrível, exclamou Tadeu, os olhos brilhando. Como estudante de História da Arte, posso dizer que seria um recurso inestimável. Uais! Hesitou Marina, e quanto à herança? Papai e tio Renato vão enlouquecer. Eles receberão sua parte legítima, respondeu Eulália. A casa e os bens pessoais serão vendidos após minha partida, e o valor dividido conforme a lei. Apenas a coleção terá destino diferente. Ainda assim, eles lutarão contra isso, advertiu Augusto. É por isso que precisamos de uma estratégia sólida, concordou Eulália. E tenho uma ideia. Todos se inclinaram para ouvir enquanto Eulália explicava seu plano. À medida que falava, os rostos ao seu redor passavam da surpresa à admiração. É arriscado, comentou Augusto quando ela terminou. Mas brilhante em sua simplicidade. Vovó, disse Tadeu lentamente, isso pode afastar papai e tia Lívia permanentemente. Ou pode ser exatamente o que eles precisam para encontrar o caminho de volta, respondeu Eulália suavemente. Às vezes, precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. Marina pegou a mão da avó. Estamos com você, vovó. Até o fim. Bem, Clarice levantou-se, determinada. Temos muito trabalho pela frente. Augusto precisa preparar os documentos legais, eu preciso finalizar a avaliação das peças, e precisamos falar com o diretor do Museu Imperial. E eu, acrescentou Tadeu, preciso falar com Carlos Ferreira, o restaurador. Ele será fundamental para catalogar e avaliar as condições de cada peça. Enquanto isso, disse Beatriz da porta da varanda, vou garantir que Dona Eulália descanse adequadamente. Ordens médicas, lembram? Todos sorriram, e por um momento, a tensão dos últimos dias pareceu dissipar-se. Quando os outros se retiraram para iniciar suas tarefas, Eulália permaneceu na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa. Marina sentou-se silenciosamente ao seu lado. Vovó, perguntou ela depois de alguns minutos, você acha que mamãe e tio Renato um dia vão entender?
Eulália suspirou, olhando para a jovem neta, tão parecida com Lívia na juventude, antes que a ambição e a insegurança a transformassem. Espero que sim, querida. Pessoas podem mudar quando confrontadas com a verdade sobre si mesmas. Seu avô sempre dizia: a verdadeira herança não é o que deixamos para as pessoas, mas o que deixamos nas pessoas. E se eles não mudarem? Então Eulália sorriu tristemente. Teremos que aceitar que fizemos o possível. O amor verdadeiro às vezes significa permitir que as pessoas sigam seus próprios caminhos, mesmo quando esses caminhos as afastam de nós. Marina abraçou a avó gentilmente, cuidadosa com sua saúde frágil. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, vovó. Quando a noite finalmente caiu sobre Petrópolis, trazendo consigo o frescor característico da serra, Eulália recolheu-se ao quarto que compartilhara com Geraldo por tantas décadas. Na penumbra, olhou para o retrato dele na mesa de cabeceira. Estamos quase lá, meu amor, sussurrou ela. Em breve, seu sonho se tornará realidade. Em seu peito, uma determinação serena substituiu o peso da angústia dos últimos dias. Amanhã começaria a implementação do plano. Amanhã, a verdadeira batalha teria início. O outono avançava, pintando Petrópolis com tons de âmbar e vermelho. Na casa dos Almeida Santos, a tensão crescia à medida que o plano de Eulália tomava forma. Durante 2 semanas, especialistas entraram e saíram, catalogando peças, verificando documentos, preparando a transformação da coleção em patrimônio educacional. Naquela manhã de quinta-feira, Eulália tomava café na varanda com Clarice e Carlos Ferreira, o restaurador de 65 anos que havia trabalhado com Geraldo por décadas. A maior parte das peças está em excelente estado de conservação, comentava Carlos, consultando suas anotações. Seu Geraldo mantinha tudo impecável. E quanto às peças que precisam ser restauradas antes da transferência para o museu? Perguntou Eulália. Umas 10, no máximo, respondeu o restaurador. Já comecei a trabalhar no oratório barroco e naquele conjunto de porcelanas do século XVIII. Clarice sorriu, satisfeita. O diretor do Museu Imperial está entusiasmado. Diz que a coleção Almeida Santos será um dos destaques do acervo. Eulália sentiu um calor de satisfação no peito. Geraldo estaria tão feliz. O som de pneus na entrada interrompeu a conversa. Um carro desconhecido estacionou, e dele desceu uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos. Beatriz apareceu na varanda, confusa. Dona Eulália, uma senhora chamada Márcia Vilela deseja falar com a senhora. Diz que é importante. Eulália franziu o senho, o nome não lhe era familiar. Peça para ela entrar, Pia. Minutos depois, a desconhecida foi conduzida à varanda. Vestia um conjunto de saia e blazer impecáveis, e seu cabelo grisalho estava preso num coque elegante. Seu rosto tinha linhas de preocupação. Senhora Almeida Santos, cumprimentou ela formalmente. Agradeço por me receber sem aviso prévio. Sou advogada, e represento seu filho, Renato. Clarice levantou-se imediatamente, protetora. Qualquer comunicação legal deveria passar pelo advogado de Dona Eulália. Não vim em caráter oficial, explicou Márcia, seu olhar fixo em Eulália. Vim porque acredito que a senhora precisa saber algo urgentemente. Por favor, sente-se, ofereceu Eulália, curiosa apesar da desconfiança. Carlos e Clarice fizeram menção de sair, mas Eulália sinalizou para que ficassem. Não há segredos entre nós. Márcia respirou fundo antes de falar. Senhora Almeida Santos, trabalhei com seu filho por 5 anos. Renunciei ao cargo ontem, quando descobri algo que vai contra meus princípios éticos. Ela abriu a pasta que trazia e colocou alguns documentos sobre a mesa. Seu filho e sua filha contrataram uma equipe para criar réplicas de várias peças da coleção. Réplicas, repetiu Eulália, confusa. Sim. O plano é substituir as peças originais por cópias durante o processo de catalogação, e vender os originais no mercado negro internacional. Um silêncio atordoado caiu sobre a varanda. Clarice foi a primeira a reagir. Isso é criminoso. Exatamente por isso estou aqui, concordou Márcia. Quando descobri, confrontei Renato. Ele me disse que era apenas um plano de contingência caso perdessem na justiça. Renunciei imediatamente. Eulália olhava fixamente para os documentos, seu rosto uma máscara de dor contida. Tem certeza disso? Absoluta, respondeu Márcia gravemente. Há e-mails,
Contratos com falsificadores, tudo. Já tomei a liberdade de enviar cópias para a Polícia Federal, mas achei que a senhora merecia saber primeiro. Carlos Ferreira examinou os documentos, seu rosto profissional tornando-se sombrio. Estes são contratos com alguns dos melhores falsificadores da América do Sul. Conheço 2 destes nomes. São capazes de criar réplicas que enganariam a maioria dos especialistas. Mas como eles teriam acesso às peças para substituí-las? Perguntou Clarice. Márcia hesitou antes de responder. Eles têm um cúmplice aqui dentro. Alguém que está ajudando no plano. Eulália sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Quem? Não sei com certeza, admitiu Márcia. Nos documentos, a pessoa é referida apenas como informante. Nesse momento, Tadeu entrou apressadamente na varanda. Vovó. O leiloeiro que esteve aqui com papai e tia Lívia, Maurício Dantas. Acabei de descobrir que ele é especializado em vender antiguidades no mercado negro internacional. Seu olhar recaiu sobre Márcia, e ele parou, confuso. Desculpe, não sabia que tínhamos visita. Após as apresentações e um resumo da situação, Tadeu sentou-se, atordoado. Não posso acreditar que papai chegaria a esse ponto. A ganância faz as pessoas ultrapassarem limites que jamais imaginaram, disse Eulália tristemente. Clarice levantou-se, determinada. Precisamos reforçar a segurança imediatamente. E informar Dr. Augusto. Já estou providenciando, respondeu Márcia. Como parte do meu depoimento à polícia, solicitei proteção para a coleção. Enquanto discutiam medidas de segurança, Beatriz serviu mais café. Seus movimentos pareciam tensos, seus olhos evitando contato direto com os presentes. Quando saiu da varanda, Tadeu a observou com expressão pensativa. Depois que Márcia partiu, prometendo manter contato, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Eulália parecia ter envelhecido 10 anos em uma hora. Vovó, disse Tadeu gentilmente, precisamos descobrir quem é o informante. Pode ser qualquer um, suspirou Clarice. Tantas pessoas tiveram acesso à casa nas últimas semanas. Especialistas, avaliadores, até funcionários do museu. Carlos, que estivera silencioso, finalmente falou. Eulália, acho que tenho uma ideia para pegar esse traidor em flagrante. À medida que ele explicava-se o plano, os olhos de Eulália recuperaram um pouco do brilho. Era arriscado, mas poderia funcionar. Vamos fazer isso, decidiu ela. Mas não contém a ninguém além de Dr. Augusto. Absolutamente ninguém. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa quando Eulália desceu para o café. Encontrou um bilhete de Tadeu informando que ele havia saído cedo para a faculdade, e outro de Carlos dizendo que trabalharia no ateliê nos fundos da propriedade. Beatriz serviu o café da manhã com seu cuidado habitual. A senhora dormiu bem, dona Eulália. O melhor possível, considerando as circunstâncias, respondeu Eulália, observando a governanta com atenção. E você, Bia? Parece cansada. Só um pouco preocupada, respondeu Beatriz, evitando o olhar de Eulália. Com tudo o que está acontecendo. 30 anos de serviço, refletiu Eulália, mexendo o café. Você viu meus filhos crescerem, viu minhas alegrias e tristezas. É quase da família. A senhora sempre foi muito boa para mim, respondeu Beatriz, a voz ligeiramente embargada. Por isso não consigo entender, continuou Eulália, seu tom agora afiado como uma lâmina, porque você está ajudando meus filhos a roubar a coleção. A bandeja que Beatriz segurava caiu, derramando café sobre o piso de madeira. Seu rosto empalideceu completamente. De Dona Eulália, não. Não minta para mim, Bia, interrompeu Eulália, a dor evidente em sua voz. Tadeu viu você no telefone ontem à noite, passando informações para Renato sobre a localização exata de cada peça. Beatriz caiu numa cadeira, as mãos tremendo. Me perdoe, eu não queria. Seu Renato disse que era só para garantir que a coleção ficasse na família. Ele me prometeu uma aposentadoria confortável. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da governanta. A senhora tem que acreditar, eu nunca quis prejudicá-la. 30 anos, repetiu Eulália, a voz trêmula de emoção. 30 anos de confiança, Bia. Você era mais que uma funcionária. Era minha amiga. Eu sei, soluçou Beatriz. Eu sei. Foi a pior decisão da minha vida. Quero que faça suas malas e saia da minha casa até o meio-dia, disse Eulália, levantando-se.
Seus direitos trabalhistas serão pagos integralmente. Não vou processá-la, por respeito ao passado que tivemos. Mas nunca mais quero ver seu rosto. Enquanto Eulália saía da sala de jantar, sentiu seu coração partindo-se mais uma vez. Tantas traições, tantas decepções. Quando chegou à biblioteca, suas pernas fraquejaram, e ela precisou se apoiar na escrivaninha. Foi ali que Clarice a encontrou uma hora depois, ainda imóvel, olhando para o vazio. Eulália. Beatriz acabou de sair, carregando malas. Ela era o informante, respondeu Eulália monotonamente. Todos esses anos, e ela nos traiu. Clarice abraçou a amiga em silêncio, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de ambas. Naquela tarde, Dr. Augusto chegou com notícias da polícia. Uma operação estava sendo preparada para prender os falsificadores contratados por Renato e Lívia. Mas antes que pudessem comemorar, o telefone tocou. Era Marina, em prantos. Vovó. Acabei de ouvir mamãe e tio Renato. Eles sabem que foram descobertos. Estão planejando uma invasão à casa esta noite para levar as peças mais valiosas antes que a polícia chegue. Eulália trocou olhares alarmados com Augusto e Clarice. A situação havia escalado para uma crise imediata. O que fazemos agora? Perguntou Clarice, a voz teiça. Eulália endireitou os ombros, uma nova determinação surgindo em seu olhar. Chamamos a polícia imediatamente. E implementamos a última parte do plano de Geraldo. Tem certeza? Perguntou Augusto, preocupado. É irreversível. Absoluta, respondeu Eulália. Já perdoei demais, já esperei demais. Chegou a hora da verdade final. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Petrópolis, transformando o céu em um espetáculo de cores, a casa dos Almeida Santos preparava-se para a batalha final entre ganância e princípios, entre o passado e o futuro, entre uma mãe ferida e os filhos que haviam perdido seu caminho. A noite caiu sobre Petrópolis como um manto de veludo negro. Na casa dos Almeida Santos, um silêncio tenso pairava no ar. As luzes estavam propositalmente apagadas, criando a ilusão de que o lugar estava vazio. Escondido entre as sombras do jardim, um carro da Polícia Federal aguardava com os faróis desligados. Dentro da casa, em pontos estratégicos, agentes à paisana mantinham-se imóveis. A armadilha estava montada. Eulália, contra todas as recomendações, insistira em permanecer. É minha casa, minha batalha, declarara com firmeza inabalável. Agora, sentada na escuridão da biblioteca com Clarice e Dr. Augusto, aguardava. A senhora deveria estar descansando, sussurrou Clarice, preocupada. Seu coração. Meu coração já suportou dores piores, respondeu Eulália serenamente. Sobreviverá a esta noite. O plano era simples. Os policiais permitiriam que Renato e seus cúmplices entrassem, flagrando-os em flagrante. As peças mais valiosas haviam sido substituídas por réplicas, ironicamente, usando a mesma estratégia que Renato planejara, mas para proteger a coleção, não para roubá-la. O relógio da parede marcava 23h17 quando o primeiro ruído foi ouvido, um leve arranhar na porta dos fundos. Minutos depois, sombras moviam-se pelo corredor da cozinha. Através do sistema de câmeras instalado às pressas, eles observavam os monitores dispostos sobre a mesa da biblioteca. 3 figuras avançavam com lanternas: Renato, Paulo, marido de Lívia, e um homem desconhecido que carregava uma maleta. Onde está Lívia? Murmurou Augusto. Provavelmente esperando no carro, respondeu Clarice. Sempre deixando os outros correrem os riscos por ela. Eulália não disse nada, seus olhos fixos nas imagens. Seu filho, seu próprio filho, invadido a casa onde crescerá, pronto para roubar a herança familiar. A dor era quase física. No monitor, viram Renato dirigir-se diretamente à sala de estar, onde algumas das peças mais valiosas estavam expostas. Com gestos precisos, ele indicava ao desconhecido quais itens deveriam ser cuidadosamente embalados. Esse deve ser o especialista em transporte de obras de arte, comentou Clarice. Sabem exatamente o que estão fazendo. Quando os homens começaram a remover o primeiro item, um relógio de carrilhão holandês do século XVIII, Augusto fez um sinal. Era a hora. As luzes se acenderam subitamente, e vozes autoritárias preencheram a casa. Polícia Federal. Parados. Mãos na cabeça. Os monitores mostravam a cena do flagrante. Renato congelado no lugar, os olhos arregalados de choque.
Paulo deixando cair uma pequena escultura que se estilhaçou no chão, o especialista tentando inutilmente esconder a maleta. Vamos, disse Augusto, levantando-se. Acabou. Não, respondeu Eulália, também se erguendo. Agora é que vai começar. Na sala de estar, Renato estava algemado quando Eulália entrou, seguida por Clarice e Augusto. Seu rosto transformou-se de choque em fúria ao ver a mãe. Você armou uma emboscada para o próprio filho, gritou ele, debatendo-se contra as algemas. Eulália avançou até ficar diretamente à sua frente. Apesar de ser muito mais baixa e frágil, emanava uma dignidade que fez Renato recuar. Não, Renato. Você armou sua própria armadilha, anos atrás, quando decidiu que dinheiro valia mais que princípios. Não me venha com lições de moral. Você ia doar tudo para estranhos. Nossa herança, nosso direito. Herança não é apenas o que se recebe, Renato, respondeu Eulália tristemente. É o que se conquista, o que se honra. Nesse momento, a porta da frente abriu-se com violência, e Lívia irrompeu na sala, seguida por um policial que tentava detê-la. Soltem meu irmão imediatamente, exigiu ela, os olhos percorrendo a cena até fixarem-se na mãe. Você. Como pôde fazer isso conosco? Sua própria família. Lívia, a voz de Eulália era surpreendentemente gentil. Olhe à sua volta. Veja o que vocês se tornaram. O que nos tornamos, repetiu Lívia, incrédula. Nos tornamos pessoas que lutam pelo que é seu por direito. Invadido minha casa, roubando no meio da noite. Eulália balançou a cabeça. Seu pai estaria devastado. A menção de Geraldo pareceu atingir Lívia como um golpe físico. Por um momento, sua máscara de indignação vacilou, revelando algo quase como vergonha. O delegado aproximou-se, interrompendo o confronto. Senhora Almeida Santos, precisamos levar os suspeitos para a delegacia. A senhora terá que comparecer amanhã para prestar depoimento formal. Renato foi conduzido para fora, ainda gritando acusações. Paulo seguiu em silêncio, cabeça baixa. Lívia, no entanto, permaneceu um momento mais, encarando a mãe. Você destruiu nossa família, disse ela, a voz trêmula entre raiva e dor. Nunca vou te perdoar por isso. Não, filha, respondeu Eulália suavemente. Vocês destruíram a si mesmos. Mas ainda há tempo para reconstruir. Quando todos se foram, e a casa voltou ao silêncio, Eulália permitiu-se finalmente ceder ao cansaço. Sentada na poltrona de Geraldo, olhou para o retrato dele sobre a lareira. Fiz o que precisava ser feito, meu amor, sussurrou. Mas a que preço? Clarice e Augusto respeitaram seu momento de reflexão. Quando finalmente se aproximaram, Eulália havia enxugado as lágrimas e recuperado a compostura. O que acontece agora? Perguntou Clarice gentilmente. Agora, respondeu Eulália, completamos o plano de Geraldo. Sem mais demoras, sem mais hesitações. Na manhã seguinte, o nascer do sol trouxe consigo uma luz diferente para a casa dos Almeida Santos. Enquanto Eulália preparava-se para ir à delegacia, a campainha tocou. Era Tadeu, acompanhado por Marina. Ambos tinham expressões determinadas, embora os olhos vermelhos denunciassem uma noite de lágrimas. Viemos com a senhora, declarou Tadeu simplesmente. Marina adiantou-se, abraçando a avó. Mamãe e tio Renato foram libertados sob fiança. Estão furiosos, dizendo que vão lutar até o fim. Era de se esperar, suspirou Eulália. Mas não estamos aqui para falar deles, continuou Marina, afastando-se para olhar nos olhos da avó. Estamos aqui porque tomamos uma decisão. Tadeu aproximou-se. Vovó, queremos fazer parte da Fundação Almeida Santos. Não apenas como beneficiários, mas como gestores, continuadores. Eulália olhou para os netos, surpresa e emoção misturando-se em seu rosto. Vocês têm certeza? Isso pode significar um rompimento definitivo com seus pais. Já rompemos, respondeu Marina com tristeza. Quando disse à mamãe que apoiava a senhora, ela me expulsou de casa. E meu pai deixou bem claro que eu não sou mais bem-vindo sob seu teto, acrescentou Tadeu. Mas estamos em paz com nossas decisões. Eulália sentiu uma onda de amor tão intensa que por um momento temeu que seu coração frágil não pudesse contê-la. Estes jovens, sangue de seu sangue, haviam escolhido o caminho da integridade mesmo quando isso significava perder o conforto e a segurança familiar. Vocês são a verdadeira herança de Geraldo, disse ela, a voz embargada.
O legado que realmente importa. No caminho para a delegacia, acompanhada pelos netos, por Clarice e por Augusto, Eulália sentiu uma força renovada. A dor da traição dos filhos ainda estava lá, uma ferida aberta que talvez nunca cicatrizasse completamente. Mas agora havia também uma nova esperança, um propósito que transcendia o conflito imediato. No meio da tarde, após os depoimentos formais, o grupo reuniu-se no escritório de Augusto. O advogado colocou sobre a mesa documentos recém-impressos. O Estatuto da Fundação Educacional e Cultural Geraldo Almeida Santos, anunciou ele. Pronto para ser assinado. Eulália pegou a caneta que ele oferecia. Sua mão tremia levemente, não de fraqueza, mas de emoção. Geraldo sempre dizia que o conhecimento deve ser compartilhado, não entesourado, comentou ela, assinando com cuidado cada página. Que a verdadeira riqueza está no que se aprende e no que se ensina. Quando terminou de assinar, passou a caneta para Tadeu e Marina, que adicionaram suas assinaturas como membros fundadores e futuros curadores. Está feito, declarou Augusto, guardando os documentos. A partir de hoje, a coleção Almeida Santos pertence oficialmente à Fundação. Os acordos com o Museu Imperial já estão encaminhados. E quanto à casa? Perguntou Clarice. Será a sede da Fundação, respondeu Eulália. Com biblioteca, salas de estudo e um pequeno ateliê de restauração. Exatamente como Geraldo sonhou. Tadeu, que estivera silencioso, finalmente falou. E quanto a papai e tia Lívia? Eles realmente não terão nada da coleção. Eles terão o que a lei determina, respondeu Augusto. Metade do valor dos bens pessoais de Eulália. A coleção, agora protegida como patrimônio cultural, está fora desse cálculo. Marina balançou a cabeça. Eles nunca vão aceitar isso pacificamente. Provavelmente não, concordou Eulália. Mas algumas batalhas precisam ser lutadas, mesmo quando doem. Naquela noite, de volta à casa, Eulália sentou-se no jardim, observando as estrelas que pontilhavam o céu de Petrópolis. Tadeu e Marina haviam voltado à cidade para buscar suas coisas. Ficariam temporariamente na casa da avó. O celular de Eulália vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você venceu esta batalha, mas não a guerra. Ri. Em vez de medo ou raiva, Eulália sentiu apenas uma profunda tristeza. Como as coisas haviam chegado a este ponto. Onde ela havia errado na criação dos filhos para que se tornassem pessoas capazes de ameaçar a própria mãe. Enquanto refletia, outra mensagem chegou, desta vez de Marina. Estamos a caminho, vovó. Com as malas e com esperança. Te amamos. Eulália sorriu para a tela iluminada. Sim, havia perdido muito. Mas também havia ganhado algo precioso. A certeza de que o legado de valores de Geraldo continuaria vivo nas novas gerações. Olhando novamente para as estrelas, Eulália sussurrou. Estamos construindo algo bonito a partir das ruínas, meu amor. Algo que vai durar muito além de nós. E pela primeira vez em semanas, sentiu uma paz genuína se instalar em seu coração. 3 meses se passaram desde a noite da invasão. O outono dera lugar ao inverno, e uma névoa fina cobria as montanhas de Petrópolis naquela manhã de julho. A casa dos Almeida Santos, outrora silenciosa e melancólica, agora vibrava com uma nova energia. No antigo salão de música, agora transformado em sala de conservação, Tadeu trabalhava cuidadosamente na restauração de um pequeno oratório barroco sob a supervisão de Carlos Ferreira. No escritório que pertencera a Geraldo, Marina digitava concentrada, desenvolvendo o catálogo online da coleção. Eulália observava tudo com um sorriso sereno. Aos 70 anos, sentia-se revitalizada pelo propósito que agora guiava seus dias. A Fundação Educacional e Cultural Geraldo Almeida Santos estava tomando forma, mais rapidamente do que qualquer um poderia prever. Dona Eulália chamou Sofia, a nova governanta, Doutora Clarice e Doutor Augusto acabaram de chegar. Peça-lhes para virem ao jardim de inverno, por favor. E traga um café. O jardim de inverno, com suas paredes de vidro e vista privilegiada para as montanhas, tornará-se o local preferido de Eulália para reuniões. Ali, cercada por samambaias e orquídeas, recebeu os amigos que haviam se tornado seus maiores aliados. Temos novidades, anunciou Augusto após os cumprimentos iniciais. Boas, complicadas. Comecem pelas boas, sugeriu Eulália, servindo o café. O Ministério da Cultura aprovou nosso projeto, sorriu Clarice, entusiasmada.
A fundação receberá incentivos fiscais para o programa educacional. E mais, 3 universidades já confirmaram interesse em enviar estudantes para o programa de estágio em conservação. Isso é maravilhoso, exclamou Eulália. Geraldo estaria tão orgulhoso. E o Museu Imperial concordou em fazer uma exposição especial com as 10 peças mais significativas da coleção, contando a história de sua recuperação e preservação, acrescentou Clarice. Quando será a inauguração? Perguntou Eulália. Em 2 semanas, respondeu Clarice. Dia 25 de julho, coincidindo com o aniversário de nascimento de Geraldo. Eulália assentiu, emocionada. A data não poderia ser mais perfeita. E as notícias complicadas? Perguntou, preparando-se interiormente. Augusto ajustou os óculos, seu gesto habitual quando precisava comunicar algo difícil. Renato e Lívia entraram com um novo processo. Desta vez, questionando a validade da criação da fundação. Alegam que foi uma manobra para deserdá-los. Era esperado, suspirou Eulália. Eles não desistiriam facilmente. A mais, continuou o advogado. Contrataram um investigador particular para tentar encontrar falhas na documentação da coleção. E hesitou brevemente. Pediram exumação do corpo de Geraldo. O quê? Eulália empalideceu. Por que fariam isso? Alegam que querem verificar se a morte dele foi realmente por causas naturais. Estão insinuando que ele poderia ter sido induzido a alterar documentos antes de morrer. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de indignação. Clarice foi a primeira a reagir. Isso é absurdo. Ultrajante. É desesperado, corrigiu Eulália, recuperando-se do choque. É o que pessoas fazem quando perderam todo o senso de decência. O juiz indeferiu o pedido de exumação, tranquilizou Augusto. Mas devemos nos preparar. Eles estão dispostos a tudo. E o processo contra a fundação? Perguntou Eulália. Juridicamente frágil, respondeu Augusto. A fundação foi estabelecida com todas as formalidades legais. Mas eles estão apostando no desgaste emocional, na exposição pública. Eulália olhou através das janelas de vidro para o jardim coberto pela névoa matinal. Por um momento, permitiu-se sentir o peso da tristeza. Seus próprios filhos, dispostos a profanar o túmulo do pai para satisfazer sua ganância. Não vamos ceder, disse finalmente. Nem 1 milímetro. Há uma última coisa, acrescentou Augusto, hesitante. Eles pretendem comparecer à inauguração da exposição. Seus advogados já notificaram o museu. Para criar um escândalo, concluiu Clarice, indignada. Ou para tentar uma última reconciliação, sugeriu Eulália, surpreendendo a todos. Talvez, confrontados com o legado real de Geraldo, com o significado da coleção. Não completou a frase, mas uma centelha de esperança brilhou em seus olhos cansados. Apesar de tudo, ainda eram seus filhos. Ainda havia uma mãe em seu coração disposta a acreditar em redenção. Os dias seguintes foram de intensa preparação. A casa, agora sede oficial da fundação, recebeu os últimos ajustes. No Museu Imperial, a exposição especial tomava forma, com Clarice supervisionando pessoalmente cada detalhe. Na véspera da inauguração, Eulália convocou uma reunião familiar. Na biblioteca, reuniram-se Tadeu, Marina e Carlos Ferreira, que se tornará quase um membro da família. Amanhã será um dia difícil, começou Eulália. Seus pais estarão lá, provavelmente com intenções hostis. Tadeu e Marina trocaram olhares preocupados. Quero que vocês saibam que, independente do que aconteça, o mais importante já foi conquistado. Eulália olhou para cada um com carinho. A verdadeira herança de Geraldo está segura em vocês, na forma como oram seus valores, sua integridade. E se eles tentarem arruinar a cerimônia? Perguntou Marina, apreensiva. Enfrentaremos com dignidade, respondeu Eulália. Sem baixar ao nível deles, sem alimentar o conflito. Carlos, que estivera em silêncio, pigarreou levemente. Dona Eulália, há algo que preciso mostrar antes de amanhã. Ele abriu uma pasta que trazia consigo e retirou um envelope amarelado. Encontrei isso escondido na moldura daquele quadro que estamos restaurando. O autorretrato de Geraldo. Eulália pegou o envelope com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a caligrafia do marido. O envelope estava endereçado, para ser aberto em caso de disputa sobre a coleção. Como?
Começou ela, atônita. Seu Geraldo era um homem previdente, explicou Carlos. Deve ter escondido isso anos atrás, antecipando problemas. Com cuidado reverente, Eulália abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e um pendrive. Ela leu a carta em silêncio, seu rosto passando de surpresa a emoção profunda. Quando terminou, olhou para os presentes com lágrimas nos olhos. Geraldo sabia, murmurou. Ele sempre soube que isso poderia acontecer. O que diz a carta, vovó? Perguntou Tadeu suavemente. Eulália respirou fundo antes de responder. É uma confissão completa sobre a origem de cada peça da coleção, incluindo aquelas de procedência duvidosa. Ele explica como descobriu a verdade e como planejava corrigir os erros do passado. Ela ergueu o pendrive. E aqui, ele diz que há vídeos. Depoimentos que ele gravou nos últimos anos de vida, explicando sua visão para o futuro da coleção. Rapidamente conectaram o pendrive a um computador. Na tela, apareceu o rosto de Geraldo, mais magro e pálido do que em suas melhores épocas, mas com os olhos brilhantes de inteligência e propósito. Se vocês estão vendo este vídeo, começou ele, significa que minhas preocupações se confirmaram. A coleção está em disputa. Por quase uma hora, assistiram em silêncio enquanto Geraldo detalhava sua jornada de descoberta sobre as origens questionáveis de algumas peças, sua decisão de retificação, e sua visão para transformar a coleção em um recurso educacional. Eulália, meu amor, ele disse no final, olhando diretamente para a câmera como se pudesse ver através do tempo, sei que você fará o que é certo, como sempre fez. E para meus filhos, se estiverem assistindo, lembrem-se que nossa verdadeira herança não são objetos, mas valores. Espero que um dia entendam isso. Quando a tela escureceu, o silêncio na biblioteca era quase sagrado. Eulália enxugou as lágrimas silenciosamente. Amanhã, disse ela finalmente, mostraremos este vídeo na inauguração. Deixaremos que Geraldo fale por si mesmo, uma última vez. Na manhã seguinte, o Museu Imperial estava elegantemente decorado para a ocasião. Jornalistas, acadêmicos, representantes do Ministério da Cultura e membros da alta sociedade de Petrópolis circulavam pelo salão principal, onde as 10 peças mais significativas da coleção Almeida Santos estavam expostas em vitrines especiais. Eulália chegou acompanhada por Tadeu e Marina. Vestia um elegante conjunto azul marinho, os cabelos brancos impecavelmente arrumados, a postura firme apesar da idade. Nos olhos, uma mistura de determinação e serenidade. Clarice aproximou-se, nervosa. Eles chegaram, sussurrou. Renato e Lívia, com seus advogados. Eulália assentiu calmamente. Está tudo pronto para a apresentação? Sim, tudo conforme planejamos. À medida que a hora da cerimônia se aproximava, a tensão era palpável. Em um canto do salão, Renato e Lívia mantinham-se afastados, observando tudo com expressões fechadas. Eulália notou que ambos pareciam abatidos, desgastados pelos meses de batalha legal. Às 11 horas em ponto, o diretor do museu subiu ao pequeno palco instalado para a ocasião e deu início à cerimônia. Após uma breve introdução sobre a importância histórica e cultural da coleção Almeida Santos, convidou Eulália para discursar. O salão silenciou quando a idosa tomou o lugar ao microfone. Por um momento, ela observou a plateia, seus olhos detendo-se brevemente em seus filhos. Obrigada a todos por estarem aqui neste dia especial, começou ela, a voz clara e firme. Hoje celebramos não apenas uma coleção de objetos históricos, mas um legado de conhecimento, integridade e redenção. Ela fez uma pausa, reunindo forças para o que viria a seguir. Meu marido, Geraldo Almeida Santos, dedicou sua vida a esta coleção. Mas nos seus últimos anos, fez uma descoberta perturbadora. Algumas peças tinham origens problemáticas, adquiridas em tempos em que a procedência nem sempre era questionada. Um murmúrio percorreu a plateia. Do seu lugar, Renato e Lívia trocaram olhares surpresos. Em vez de esconder essa verdade, Geraldo decidiu enfrentá-la. Iniciou um processo de investigação e planejou a restituição das peças aos seus legítimos proprietários ou países de origem. Eulália fez outro breve silêncio antes de continuar. Hoje, ao invés de fazer um longo discurso, gostaria de permitir que Geraldo fale por si mesmo. Recentemente, descobrimos uma mensagem que ele deixou, prevendo este momento. Ela fez um sinal, e as luzes do salão diminuíram. Em uma grande tela atrás dela, o rosto de Geraldo apareceu,
sereno e determinado. Por 20 minutos, a plateia assistiu em silêncio ao depoimento editado de Geraldo, onde ele explicava sua visão para a coleção, seu processo de descoberta sobre as origens duvidosas de algumas peças, e seu sonho de transformar tudo em um recurso educacional para gerações futuras. Quando o vídeo terminou, muitos tinham lágrimas nos olhos. Eulália voltou ao microfone. Esta é a verdadeira herança que Geraldo nos deixou. Não objetos valiosos, mas valores inestimáveis. A coragem de enfrentar verdades difíceis, a determinação de corrigir erros do passado, e a visão de transformar um legado privado em um benefício público. Ela respirou fundo antes de concluir. A Fundação Educacional e Cultural Geraldo Almeida Santos nasce hoje oficialmente, com a missão de preservar não apenas objetos, mas histórias, conhecimentos, acima de tudo, valores. Valores que espero que inspirem a todos que entrarem em contato com esta coleção. Os aplausos foram imediatos e entusiasmados. Enquanto Eulália deixava o palco, viu algo inesperado. Renato e Lívia não aplaudiam, mas tampouco demonstravam hostilidade. Em seus rostos, via-se algo novo, uma expressão contemplativa, quase reflexiva. A cerimônia continuou com a apresentação formal das peças expostas e os acordos de cooperação com universidades. Durante todo o tempo, Eulália manteve-se digna, recebendo cumprimentos e respondendo a perguntas com a serenidade de quem finalmente encontrou paz após uma longa batalha. Quando o evento formal terminou e os convidados começaram a circular livremente pela exposição, Eulália percebeu que Renato se aproximava, sozinho. Seu coração acelerou, mas manteve a compostura. Mãe, disse ele, a voz desprovida da hostilidade habitual. Podemos conversar? Em particular. Clarice, que estava próxima, lançou um olhar preocupado a Eulália, que assentiu levemente, indicando que estava tudo bem. Em uma pequena sala adjacente, mãe e filho ficaram frente a frente pela primeira vez desde a noite da invasão. Por um longo momento, apenas se olharam, como se tentassem reconhecer um ao outro após anos de separação. Por que nunca nos contou? Perguntou Renato finalmente. Sobre as descobertas do papai, sobre as origens das peças. Vocês nunca perguntaram, respondeu Eulália simplesmente. Nunca se importaram com a história, apenas com o valor. Renato não contestou. Passou a mão pelo cabelo grisalho, um gesto que lembrava tanto Geraldo que o coração de Eulália apertou-se. Aquele vídeo. Começou ele, hesitante. Papai realmente gravou aquilo sabendo que brigaríamos pela coleção. Seu pai conhecia vocês, respondeu Eulália. Talvez melhor do que eu. Ele viu sinais que eu me recusei a ver. Outro silêncio, mais longo e pesado. Eu não sabia, disse Renato finalmente, a voz baixa. Sobre as peças roubadas, sobre o plano dele de devolvê-las. Achei que você estava inventando tudo isso para nos prejudicar. Eu sei. Lívia e eu. Ele hesitou. Fomos longe demais. O investigador particular, o pedido de exumação, foi desprezível. Foi, concordou Eulália, sem rancor na voz. Mas entendo o desespero que pode levar pessoas a ações que normalmente condenariam. Renato olhou para a mãe com uma expressão que ela não via há décadas, algo próximo do respeito. Não vou mentir e dizer que apoio completamente esta fundação, disse ele após um momento. Ainda acho que parte da coleção deveria ficar na família. Weiss. Fez uma pausa, como se as palavras seguintes fossem difíceis de pronunciar. Vou retirar meu nome do processo contra você. Eulália sentiu uma onda de emoção tão intensa que por um momento temeu que suas pernas fraquejassem. E Lívia? Perguntou, quando recuperou a voz. Ela precisa de mais tempo, respondeu Renato cautelosamente. Mas ver papai no vídeo afetou-a profundamente. Mais do que ela admitirá. Entendo, murmurou Eulália. Não estou pedindo perdão, esclareceu Renato rapidamente. Nem prometo que voltaremos a ser uma família feliz. Há feridas demais, de ambos os lados. Sim, concordou Eulália. Ah. Weiss. Continuou ele. Talvez possamos parar de tentar destruir um ao outro. Era pouco, muito menos do que o abraço reconciliador com que Eulália secretamente sonhara. Mas era real, e naquele momento, parecia suficiente. Eu gostaria disso, respondeu ela simplesmente. Quando voltaram ao salão principal, separaram-se sem mais palavras. Não houve abraços, nem promessas de visitas futuras. Apenas um pequeno aceno,
um reconhecimento silencioso de que algo havia mudado. Clarice aproximou-se imediatamente. Está tudo bem? O que ele queria? Eulália observou Renato juntar-se a Lívia do outro lado do salão. Viu-o falar algo em voz baixa, viu a expressão de Lívia mudar de hostil para pensativa. Ele queria paz, respondeu finalmente. Não reconciliação, não perdão, apenas paz. E isso é suficiente para você? Perguntou Clarice suavemente. Eulália sorriu, um sorriso que continha tanto a sabedoria de seus 70 anos quanto a esperança que nunca a abandonara completamente. Por enquanto, respondeu ela, é um começo. Uma manhã de primavera, 2 anos depois. O jardim da casa dos Almeida Santos explodia em cores e fragrâncias. Rosas, hortênsias e jasmins competiam pela atenção dos visitantes que chegavam para a cerimônia especial. Sob uma grande tenda branca montada no gramado, cadeiras haviam sido dispostas em semicírculo diante de um pequeno palco decorado com flores e a placa oficial da fundação. Eulália, agora com 72 anos, observava os preparativos finais de sua cadeira na varanda. Vestia um elegante conjunto de seda azul turquesa, e seus cabelos brancos estavam arrumados em um coque simples. Apesar das marcas do tempo e das batalhas emocionais, irradiava uma serenidade que só vem com a paz interior duramente conquistada. Está quase na hora, vovó, anunciou Marina, aproximando-se com um buquê de rosas brancas. Aos 20 anos, a neta havia florescido em uma jovem segura e determinada, agora estudante de museologia e membro ativo do conselho da fundação. Os convidados já estão chegando, acrescentou Tadeu, que surgiu logo atrás da prima. Aos 21 anos, cursava o último ano de História da Arte e havia se revelado um talento natural para a restauração, trabalhando diretamente com Carlos Ferreira. Eulália sorriu para os netos. Ajudem-me a levantar. Quero receber pessoalmente os convidados. No jardim, a atmosfera era de celebração contida. Hoje marcava o 2º aniversário da Fundação Educacional e Cultural Geraldo Almeida Santos, mas a ocasião era especial por outro motivo: a inauguração da Biblioteca de Pesquisa, que abrigaria não apenas os livros raros da coleção, mas também todo o acervo de documentos e estudos de Geraldo, agora disponíveis para pesquisadores de todo o país. Clarice Duarte, elegante como sempre em um conjunto de linho bege, supervisionava os últimos detalhes. Ao seu lado, Dr. Augusto, apesar dos seus agora 77 anos, mantinha-se ereto e atento, conversando animadamente com o ministro da Cultura que honrara o evento com sua presença. Enquanto Eulália caminhava lentamente pelo jardim, apoiada no braço de Tadeu, recebia cumprimentos calorosos dos convidados, professores universitários, curadores de museus, estudantes do programa de estágio da Fundação, e figuras proeminentes da sociedade petropolitana. Foi então que ela os viu, parados um pouco afastados, próximos ao portão lateral, Renato e sua esposa Débora. Ao lado deles, para surpresa de Eulália, estava Lívia. Nos 2 anos que se seguiram à inauguração da exposição no Museu Imperial, muito havia mudado. Renato, como prometera, retirara-se o nome do processo contra a mãe. E embora as visitas fossem raras e formais, havia uma trégua respeitosa entre eles. Lívia, no entanto, mantivera-se distante, recusando-se a ter qualquer contato além do estritamente necessário para questões legais. Vê-los ali, os 3 juntos, era inesperado. Eulália hesitou brevemente antes de caminhar em sua direção, o coração acelerado. Mãe, cumprimentou Renato formalmente, inclinando-se para beijar-lhe a face. Parabéns pelo sucesso da fundação. Obrigada por virem, respondeu Eulália, a voz levemente trêmula. Seus olhos fixaram-se em Lívia, que parecia desconfortável, mas não hostil. Olá, mamãe, disse Lívia após um momento de silêncio constrangedor. A casa está bonita. Era pouco, mas para Eulália, soava como música. Obrigada, filha. Fizemos algumas reformas para acomodar a biblioteca e as salas de estudo. Outro silêncio, menos tenso que o primeiro. Marina nos convidou, explicou Renato. Disse que seria importante para a senhora ter toda a família presente hoje. Eulália fez uma nota mental para agradecer a neta mais tarde. Ela estava certa. É importante para mim. Bem, estamos aqui, disse Lívia, seu tom uma mistura de resignação e algo que poderia ser interpretado como um primeiro passo em direção à reconciliação. Mesmo que ainda não concordemos com tudo, estamos aqui. É um começo, respondeu Eulália suavemente.
Talvez possam entrar e conhecer o trabalho que seus filhos têm realizado. Estão fazendo coisas extraordinárias. Antes que pudessem responder, Clarice aproximou-se para anunciar que a cerimônia estava prestes a começar. Com um último olhar significativo para os filhos, Eulália dirigiu-se ao palco, onde tomou seu lugar entre as autoridades. A cerimônia foi breve mas emocionante. O ministro da Cultura elogiou a visão pioneira da Fundação em seu discurso. Clarice apresentou os resultados dos primeiros 2 anos, os programas educacionais que já haviam beneficiado mais de 200 estudantes, as peças restituídas aos países de origem, os artigos acadêmicos publicados a partir do acervo. Quando chegou a vez de Eulália falar, um silêncio respeitoso caiu sobre a plateia. Há 2 anos, começou ela, a voz clara e firme apesar da idade, iniciamos uma jornada para transformar uma coleção particular em um patrimônio cultural acessível a todos. Não foi um caminho fácil. Seus olhos percorreram os rostos atentos, detendo-se brevemente em Renato e Lívia, sentados na última fileira. Essa jornada envolveu perdas, descobertas dolorosas e decisões difíceis. Mas também trouxe ganhos inesperados. Novos amigos, novos propósitos, e a alegria de ver um sonho tornando-se realidade. Ela fez uma pausa, emocionada, antes de continuar. Hoje, ao inaugurarmos esta biblioteca de pesquisa, completamos a visão que meu marido, Geraldo, tinha para esta coleção. Um espaço onde o conhecimento não é entesourado, mas compartilhado. Onde objetos antigos não são apenas admirados, mas estudados, compreendidos em seu contexto histórico e cultural. Eulália indicou com um gesto os jovens estudantes presentes. Olhem para estes jovens. Eles são o verdadeiro propósito da Fundação. Através deles, o legado de conhecimento, integridade e amor à história continuará vivo por gerações. Ao final de seu discurso, os aplausos foram calorosos e prolongados. Tadeu e Marina correram para abraçar a avó quando ela deixou o palco, os olhos brilhantes de orgulho. A recepção que se seguiu foi animada, com os convidados explorando a nova biblioteca e as salas de estudo. Eulália circulava entre os grupos, recebendo cumprimentos e agradecimentos, quando notou Renato observando atentamente uma vitrine que continha o diário e as ferramentas de trabalho de Geraldo. Aproximou-se cautelosamente, parando ao seu lado em silêncio. Nunca entendi realmente, disse Renato após um momento, sem desviar os olhos dos objetos expostos. O que papai via em tudo isso? Para mim, eram apenas coisas velhas, valiosas por seu preço no mercado. Seu pai via histórias, respondeu Eulália suavemente. Em cada peça, ele enxergava as mãos que a criaram, as vidas que a tocaram, os momentos históricos que testemunhou. Renato assentiu lentamente. Tadeu tem isso. O mesmo olhar que papai tinha quando examinava uma peça antiga. Eu nunca tive. Pessoas diferentes têm dons diferentes, observou Eulália. Seu talento sempre foi para negócios, para construir coisas novas. Não há vergonha nisso. Não, concordou Renato, virando-se para encará-la diretamente. A vergonha está no que fiz depois. Na forma como agi, como tratei você. Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que Renato jamais oferecerá. Eulália sentiu o coração apertar. Já passou, disse ela simplesmente. Não completamente, corrigiu ele. Mas talvez, com o tempo. Não completou a frase, mas não era necessário. Havia um entendimento silencioso entre eles agora. Do outro lado da sala, Lívia conversava com Marina, seus gestos animados sugerindo um diálogo mais caloroso do que qualquer um teria previsto. Tadeu, por sua vez, mostrava a Carlos Ferreira e a um grupo de estudantes o trabalho de restauração em andamento no ateliê. A casa, antes silenciosa e melancólica, agora transbordava de vida e propósito. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Eulália encontrou-se novamente na varanda, observando o jardim onde algumas pessoas ainda conversavam em pequenos grupos. Clarice aproximou-se, trazendo 2 taças de champanhe. Para celebrar, disse ela, entregando uma taça a Eulália. Foi um sucesso absoluto. Foi além das minhas expectativas, concordou Eulália, aceitando a bebida. Ver tantos jovens interessados, os olhos brilhando quando falam da coleção. E seus filhos vieram, observou Clarice. Isso também é uma vitória. Pequenos passos, sorriu Eulália. Ainda há muito caminho pela frente, mas hoje sinto que finalmente estamos na direção certa.
Elas brindaram em silêncio, contemplando o sol que começava a se pôr sobre as montanhas de Petrópolis, banhando tudo com uma luz dourada. Sabe o que Geraldo diria se estivesse aqui hoje? Perguntou Eulália depois de um momento. O quê? Viu, Lala? Eu disse que valeria a pena. Eulália sorriu ao recordar o apelido carinhoso que apenas o marido usava. E ele estaria certo, como quase sempre estava. Naquele momento, Tadeu apareceu na varanda. Vovó, achamos algo incrível. Venha ver. No ateliê de restauração, um pequeno grupo havia se reunido ao redor de uma pintura em processo de limpeza. Era um retrato de família, datado do final do século XIX, que estava na coleção há gerações, mas nunca receberá atenção especial por parecer de pouca importância artística. Olhe o que estava escondido sob a camada de verniz oxidado, explicou Tadeu entusiasmado, apontando para um detalhe no canto inferior da tela. Eulália inclinou-se, ajustando os óculos. Lá, quase invisível até então, havia uma pequena assinatura, A. Almeida Santos. É a assinatura do bisavô de papai, exclamou ela, surpresa. Antônio Almeida Santos. Ele era pintor amador, mas nunca soubemos que havia retratado a família. Isso muda tudo sobre esta pintura, explicou Carlos. Não é apenas um retrato de família adquirido por acaso. É um documento da própria história familiar dos Almeida Santos. Eulália observou o retrato com novos olhos. Ali estavam seus antepassados, um homem de barba austera, uma mulher elegante em vestido vitoriano, 3 crianças de expressões solenes. A família que dera início à linhagem da qual Eulália agora era a matriarca. É perfeito, murmurou ela. Encontrar isso justo hoje, quando celebramos a continuidade do legado familiar. Renato, que observava de perto, comentou com uma nota de surpresa genuína. Então nossa família tem artistas há mais tempo do que imaginávamos. Parece que sim, concordou Eulália. Talvez Tadeu não seja uma anomalia, mas sim um retorno às origens. O jovem sorriu, orgulhoso, enquanto continuava a trabalhar cuidadosamente na recuperação do retrato. Ao seu redor, estudantes observavam com atenção, aprendendo técnicas que um dia passariam adiante. Lívia, que até então mantivera-se discreta, aproximou-se de Eulália. Preciso ir, disse ela, o tom ainda um pouco formal, mas sem a frieza habitual. Paulo está me esperando. Obrigada por ter vindo, respondeu Eulália sinceramente. Significou muito para mim. Lívia hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu brevemente. Então, num gesto inesperado, inclinou-se e beijou levemente a face da mãe. Talvez possamos almoçar algum dia. Só nós duas. Eu gostaria muito, respondeu Eulália, a voz embargada pela emoção repentina. Quando Renato e Lívia finalmente partiram, o sol já havia se posto, e o jardim estava iluminado por lanternas estrategicamente dispostas entre as plantas. Os últimos convidados despediram-se, deixando apenas a equipe da fundação e a família. No jantar informal que seguiu, na grande mesa da sala de jantar, reuniram-se Eulália, Tadeu, Marina, Clarice, Dr. Augusto, Carlos e Sofia, a governanta. Era uma nova família, formada não por laços de sangue, mas por valores e propósitos compartilhados. Proponho um brinde, disse Augusto, erguendo sua taça. A memória de Geraldo, cujo sonho continua a crescer e florescer. A Geraldo, concordaram todos, erguendo suas taças. E a Eulália, acrescentou Clarice, que transformou perda em propósito, mágoa em significado, e uma coleção particular em um tesouro público. Os olhos de Eulália umedeceram enquanto aceitava os brindes e sorrisos calorosos. Olhando ao redor da mesa, para os rostos que haviam se tornado tão queridos nos últimos anos, sentiu uma profunda gratidão. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Eulália permaneceu sozinha na biblioteca recém-inaugurada. As estantes de madeira escura subiam até o teto, repletas de livros raros e documentos históricos. No centro da sala, uma vitrine especial abrigava o diário de Geraldo, aberto em uma página onde ele havia escrito, anos antes: o verdadeiro valor de uma coleção não está em seu preço, mas nas verdades que revela e nas histórias que preserva. Sentada em uma poltrona confortável próxima à janela, Eulália contemplava o céu estrelado de Petrópolis. Em sua mente, repassava a jornada dos últimos anos, as descobertas dolorosas, as batalhas legais, as traições e reconciliações. Fizemos, Geraldo sussurrou para o silêncio da noite.
Transformamos algo quebrado em algo belo. Sobre a mesa ao seu lado, repousava um livro grosso encadernado em couro azul escuro. Era o novo catálogo completo da coleção Almeida Santos, finalizado naquela semana. Na primeira página, uma dedicatória simples. Para Geraldo, que viu além dos objetos. Para Tadeu e Marina, que continuam a visão. E para Renato e Lívia, que um dia, espero, compreenderão que a verdadeira coleção nunca esteve nas coisas, mas nos valores que elas representam. Eulália fechou o livro suavemente e levantou-se. Aos 72 anos, carregava no corpo as marcas do tempo e das provações, mas em seu espírito havia uma leveza que só encontramos quando finalmente completamos uma jornada difícil, mas necessária. Antes de apagar as luzes e deixar a biblioteca, parou diante do retrato de Geraldo que ocupava o lugar de honra sobre a lareira. Nos olhos pintados do marido, encontrou o mesmo brilho de propósito e integridade que agora reconhecia nos olhos de seus netos. A verdadeira coleção, murmurou ela, tocando gentilmente a moldura do retrato, estava nos corações que você ajudou a moldar, nas mentes que inspirou, nos valores que plantou. E essa, meu amor, é uma coleção que ninguém jamais poderá vender ou roubar. Com um último olhar para a sala que agora encarnava o sonho de Geraldo, Eulália apagou as luzes e fechou suavemente a porta, não apenas de uma biblioteca, mas de um capítulo doloroso que finalmente chegava ao seu fim. Lá fora, a noite estrelada de Petrópolis abraçava a casa dos Almeida Santos, agora transformada em um santuário de conhecimento e reconciliação. E dentro dela, pela primeira vez em muitos anos, Eulália dormiu sem o peso da mágoa ou do remorso, apenas com a paz serena de quem finalmente encontrou o verdadeiro valor de sua herança.